O quão longe você iria por um serzinho de luz? 10 quilômetros, 100 ou pro outro lado do mundo? Bom, Mateu decidiu ir até a Coreia do Sul. KKKKKKK. Aproveite e já se inscreva no canal e bora pro relato. Mateu é um cara de 18 anos de Moema, em São Paulo, e sempre teve muita dificuldade para conseguir sair com garotas na cidade dele. Era frustrante, sabe? Ele tentava se conectar com alguém, mas nada parecia dar certo. Então, um dia, enquanto navegava pelo Instagram, ele encontrou uma garota chamada Mia, que era da Coreia do Sul. O perfil dela estava cheio de fotos incríveis das aventuras dela em Seul, ruas movimentadas, mercados coloridos e cafés aconchegantes. Mateu pensou, por que não, e decidiu mandar uma mensagem direta para ela. A princípio, as conversas deles eram bem casuais. Eles comentavam sobre as fotos um do outro e compartilhavam memes engraçados. Mas conforme os dias se transformaram em semanas, a conexão deles ficou mais forte. Mia parecia perfeita, divertida, inteligente e cheia de sonhos. Eles se uniram por causa da música. Mateu apresentou a ela algumas bandas indie-americanas enquanto ela o viciava em K-pop. Eles falavam sobre filmes e suas séries favoritas por horas, muitas vezes ficando acordados até tarde só para continuar a conversa. Mateu estava totalmente envolvido. Mia mandava fotos dela em cafés fofos em Seul com aquele sorriso radiante e dizia coisas como, um dia você tem que vir me visitar. Ele respondia animado, com certeza. Assim que eu completar 18 anos, vou fazer isso acontecer. Eles até falavam sobre suas famílias e planos para o futuro. Mia queria ser fotógrafa de viagens enquanto Mateu sonhava em estudar ciência da computação. Mas olhando para trás, havia alguns sinais de alerta que Mateu ignorou. Às vezes, as respostas de Mia demoravam mais do que o normal e ela dizia que estava ocupada com a escola ou que o celular tinha quebrado. Uma vez ela mencionou que estava usando um celular antigo e pediu desculpas pela qualidade das fotos. Meu novo celular vai chegar em breve. Mateu achou isso normal, afinal, quem nunca teve problemas com tecnologia? Ainda assim, havia momentos que deveriam ter levantado suspeitas. Mia sempre falava sobre como estava ocupada, mas nunca compartilhava detalhes específicos sobre a vida dela em Seul. Quando Mateu perguntava sobre os amigos ou a família dela, ela mudava de assunto ou respondia de forma vaga, eles estão só ocupados. Mas ele estava tão encantado com a ideia do relacionamento deles que não questionou nada. Finalmente, quando Mateu completou 18 anos, decidiu que era hora de transformar seu sonho em realidade. Ele juntou $2.000 e comprou uma passagem para Seul. A empolgação era palpável. Ele imaginava como seria conhecer Mia pela primeira vez passeando pelas ruas vibrantes juntos, compartilhando refeições em restaurantes locais e tirando fotos de cada momento. Mas quando ele chegou em Seul, foi um desastre total. Ele esperou no aeroporto por horas, coração acelerado enquanto mandava mensagens para Mia, estou aqui. Mal posso esperar para te encontrar. Mas não recebeu resposta nenhuma. Os minutos se transformaram em horas enquanto ele andava nervosamente pelo terminal. A animação que antes sentia começou a se transformar em ansiedade. Depois de uma eternidade esperando sem notícias de Mia, ele decidiu ir até o café onde ela disse que trabalhava. Ele imaginava entrar lá e ver o rosto dela iluminando-se ao vê-lo, um momento que ele havia sonhado tanto. Mas quando chegou lá e perguntou pela Mia no balcão, recebeu olhares confusos dos funcionários. Desculpe, mas não temos ninguém aqui com esse nome, disse uma garçonete educadamente. O coração de Mateu despencou, a incredulidade tomou conta dele enquanto tentava processar o que estava acontecendo. Ele começou a procurar freneticamente no celular por qualquer sinal de Mia, mensagens, fotos, mas tudo que encontrou foi silêncio. Desesperado por respostas, ele tentou contatar Mia novamente pelo Instagram, mas o perfil dela havia desaparecido completamente. O pânico se instalou ao perceber que não apenas tinha sido ignorado, ele havia sido enganado completamente. O vazio dentro dele cresceu enquanto revisava as mensagens trocadas nos últimos 2 anos. Todas aquelas promessas vazias agora pareciam ridículas. Nos dias seguintes em Seul,
Mateu vagou pela cidade como uma alma perdida. As luzes brilhantes que antes pareciam acolhedoras agora eram opressivas, cada esquina lembrava-o de um sonho que se transformará em pesadelo. Ele visitou pontos turísticos sozinho como o majestoso palácio de Gomboco enquanto artistas de rua tocavam músicas alegres que soavam como uma piada cruel contra seu coração triste. Ele tentou comer em restaurantes locais mas não encontrou prazer na comida deliciosa, cada garfada parecia vazia sem alguém para compartilhar com ele. Caminhou por mercados movimentados cheios de barracas coloridas vendendo tudo, desde artesanato tradicional até comidas de rua irresistíveis, mas nada conseguia preencher o vazio deixado pela ausência de Mia. Sem saber como voltar para casa ou o que fazer a seguir, ele decidiu comprar uma passagem de volta para São Paulo com o pouco dinheiro lhe restava depois de passar dias em Seul sem propósito ou direção. No voo de volta para casa, olhou pela janela enquanto as nuvens passavam rapidamente abaixo dele, a sensação de vazio era esmagadora. Quando Mateu chegou de volta a São Paulo, parecia ter voltado para a vida de um estranho. Os amigos perguntavam animadamente sobre sua viagem e aí? Como foi a Coreia? Mas tudo o que ele conseguia fazer era forçar um sorriso e dar respostas vagas sobre ter aproveitado os passeios enquanto evitava qualquer menção a Mia ou às expectativas despedaçadas. As conversas com Mia tornaram-se ecos distantes em sua mente, um lembrete doloroso de como ele havia sido facilmente levado pela fantasia e esperança. Os dias passaram enquanto Mateu lutava para encontrar significado novamente, cada manhã parecia mais pesada do que a anterior à medida que a realidade se instalava. Ele havia perdido não apenas dinheiro investido na viagem mas também sua inocência e fé nas conexões humanas. A solidão tornou-se sua companheira constante enquanto tentava entender como havia sido tão ingênuo ao acreditar em alguém que nunca existiu. Mateu começou a questionar tudo, suas escolhas, seu julgamento, até mesmo sua capacidade de se conectar com outras pessoas novamente. Ele evitou redes sociais completamente, rolar por fotos apenas aprofundava seu sentimento de perda e traição. Para tentar distrair-se da dor, Mateu mergulhou nos estudos e nas responsabilidades do trabalho meio período no café local onde trabalhava. Passava longas horas atrás do balcão preparando o café para clientes que conversavam felizes entre si enquanto ele permanecia calado, um fantasma entre eles, sentindo-se totalmente desconectado da alegria deles. As noites eram difíceis, quando amigos o convidavam para sair ou sugeriam noites de cinema em casa, ele frequentemente recusava sob várias desculpas, muito cansado ou ocupado estudando, quando tudo o que realmente queria era ficar sozinho envolto na solidão. À noite, quando o sono não vinha, as memórias das conversas com Mia inundavam sua mente, o riso dela ecoando como música vinda de outro mundo, agora impossivelmente distante mas ao mesmo tempo dolorosamente familiar ao mesmo tempo. Ele replies às mensagens deles repetidamente: "Você é minha pessoa favorita. Mal posso esperar para estarmos juntos." Cada frase penetrava mais fundo em seu coração, a lembrança dolorosa do quanto a esperança pode rapidamente se transformar em desespero. À medida que as semanas se transformavam em meses sem resolução sobre o que aconteceu entre eles, Mateu começou a descer ainda mais nesse túnel escuro onde a luz parecia inexistente, a pressão se tornando insuportável até toda a motivação desaparecer, deixando apenas sombras para trás. Ele começou a evitar lugares onde costumavam falar sobre visitar juntos, o parque onde planejavam piqueniques ou os cafés onde imaginavam compartilhar histórias quentes sob cobertores durante os dias frios, andando cada vez mais para dentro da solidão, buscando consolo entre quatro paredes sem alegria alguma, deixada por sonhos compartilhados entre duas pessoas que nunca realmente existiram fora das telas, separando-os fisicamente mas conectando-os emocionalmente. E assim continuou a história do Mateu, a história de um jovem marcado pela desilusão, quem nunca esperaria enfrentar tal dor ao buscar amor através da tela. Cada dia tornará-se um exercício na luta contra as expectativas frustradas, enquanto as memórias do que poderia ter sido assombravam-no incessantemente, a lembrança constante dos sonhos transformando-se em pesadelos quando a realidade falha ao atender expectativas. Em momentos silenciosos à noite, quando os pensamentos corriam descontroladamente como folhas levadas pelo vento outonal girando ao redor sem destino algum, perguntas atormentavam-no incessantemente: como pude ser tão tolo? Havia algo real? Eu realmente conheci ela?
O vazio dentro dele crescia ainda mais. Cada mensagem antiga servia não apenas como lembretes, mas sim como provocações cruéis ecoando através do tempo, deixando cicatrizes profundas marcadas no frágil coração, ainda ansiando desesperadamente por conexão perdida ao longo do caminho, entrelaçada numa teia complexa tecida pela desonestidade entre duas almas destinadas nunca a se encontrarem cara a cara, apesar das promessas, feitas sob céus estrelados repletos, esperanças brilhantes agora extintas para sempre, deixando apenas sombras vagando após luz desaparecer completamente, mergulhando tudo numa escuridão sufocante, envolvendo tudo aquilo outrora querido, reduzido meras ilusões, evaporando lentamente como névoa, dissipando-se ao amanhecer, trazendo consigo outro dia sem significado nem propósito, restando apenas ecos do passado, assombrando cada passo dado rumo futuro incerto à frente, repleto incertezas persistentes, lembrando-o constantemente. Escolhas feitas não podem ser desfeitas nem apagadas, independentemente quão desesperadamente desejasse diferente. O que achou da gadagem colossal do Mateu? Comenta aqui embaixo e se inscreva no canal.